ia entrar ao vivo. O programa Nosso Direito em Ação hoje vai falar sobre o Tribunal do Júri, a maior instituição democrática deste país. Afinal, o que é o Tribunal do Júri? Como fica a atuação do profissional no Tribunal do Júri? E para falar sobre esse tema, nós recebemos o advogado Celso Vendramini. Como vai, Celso? Boa tarde, como vai, Leopoldo? Tudo bem? Eu quero agradecer aqui, cumprimentar os telespectadores também, mandar um forte abraço para todos os sofredores da advocacia, os advogados e as advogadas. Eu quero me referir a você como Vendramini, assim conhecido, 30 anos de atuação no Tribunal do Júri. Até porque eu gosto que me chamem de Vendramini, porque eu não sou doutor, eu sou advogado, eu não tenho curso de doutorado. Então eu gosto que me chamem de Vendramini. Olha só, mas tem uma lei de Dom Pedro, da época de Dom Pedro, que traz essa qualificação a todos os profissionais. Aliás, desde quando eu lhe conheço, você sempre comentou isso, que não tem esse negócio da lei. O negócio é o seguinte, não é doutor, é isso? Não, eu não tenho curso de doutorado. Eu trabalhei com um grande advogado de São Paulo, chamado José Parada Neto, por 3 anos, né, no escritório dele. E ele era doutor, porque ele tinha curso de mestrado, ele tinha curso de doutorado, né? Uhum. E eu falava, eu sou advogado, então eu gosto que me chamem de advogado. Então, advogado, Vendramini, né? Então, esse é o nome que eu gosto muito de conversar com você por causa desse seu jeito, sincero, transparente de ser. Você fala o que você pensa. Eu acho que todos nós temos que ser transparentes, né? Chegou o momento, até na nossa profissão, que a transparência ela é tudo na defesa de um cidadão, de uma cidadã. Você sempre transpareceu essa energia que você transparece. Quando você fala, você transmite aquela impulsividade, aquele impulso para falar. Não sei se isso também é algo que lhe acaba sendo propício a você que conversa com o cidadão do Tribunal do Júri e mostra essa energia, quer dizer, isso é próprio seu? Sabe, Leopoldo, eu estou há 30 anos no Tribunal do Júri e no começo da carreira eu sempre fui meio elétrico, né? Eu sempre fui dessa forma mesmo. Isso aí, eletricidade. Até alguns colegas advogados perguntavam para mim assim, Vendramini, você usa alguma coisa para fazer o júri, né? Porque você fala, você se desprende, você usa alguma coisa ou cheira alguma coisa, né? Eu comecei a dar risada. Falei, não, tudo isso é espontâneo, isso tem que partir da pessoa. Tem pessoas que têm o dom para o Tribunal do Júri, outras têm o dom para outras áreas do direito, né? Então a gente tem que aproveitar aquilo que Deus nos deu. E o Tribunal do Júri é dom, especificamente dom. O que é o Tribunal do Júri para aquele cidadão que está em casa e que muitas vezes tem um familiar que vai ser submetido ao Tribunal do Júri, Vendramini, ou nem isso, ou aquele acadêmico de direito que quer ser um profissional, um advogado na área criminal e quer atuar no Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri ele é praticamente... Nós, advogados, somos o tudo e o todo, porque nós somos a voz daquela pessoa que está sendo julgado. E se o advogado não fizer um bom trabalho, se o advogado não for um profissional realmente que tenha autenticidade na sua fala, que tenha credibilidade naquilo que ele está defendendo, nós acabamos até prejudicando o próprio cliente, não é? Porque veja a nossa responsabilidade. O cliente depende de nós, advogados. Nós somos a voz do réu no Tribunal do Júri. Nós temos que falar, nós não temos que ter medo. Como já dizia Sobral Pinto, a advocacia não é lugar de covarde. Aqueles que forem covardes não se aventurem no Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri não é aventura, isso já me dizia o grande José Parada Neto. Agora, você no Tribunal do Júri tem uma atuação veemente, inclusive eu já presenciei várias situações onde você, por exemplo, entra naquele embate forte, aquele embate efusivo, aquela situação onde você muitas vezes fala o que pensa, até fala o que não pensa ali. Como que é aquela questão, pensando no Tribunal do Júri propriamente dito, como que é aquela questão em que você está discorrendo e muitas vezes argumentando uma tese e como é que é lidar com o coração nessa hora? Falar o que vem de dentro e aquilo que se espera. E claro, buscando convencer. Aquele teatro. Aliás, é um teatro. Falava com o promotor um dia, ele falou que o júri é um teatro. E aí até eu questionei. Falei, mas se é um teatro, não tem verdade? Ele falou, mas a vida é um teatro. O Tribunal do Júri, quando se fala assim teatro, de uma forma errônea. O Tribunal do Júri é um teatro jurídico. Porque eu vi muitos advogados e muitos promotores passarem vergonha no Tribunal do Júri porque não conheciam a matéria do direito penal e processual penal. Eu vi José Parada Neto
num júri que eu acompanhei, dá uma lição num promotor de justiça sobre prescrição. O promotor não sabia direito o que era isso, o Parada deu-lhe uma aula veemente e o promotor acabou perdendo o julgamento. Então, o teatro que nós falamos no Tribunal do Júri não é um teatro forçado, não é o advogado mentir a quem quer que seja. O advogado tem que ser autêntico, a autenticidade é tudo. Por isso que eu falei que é um dom. A pessoa tem que ter o dom de conversar com 7 pessoas. Nós somos vendedores de ideias. Essa é a ferramenta do advogado. Essa é a ferramenta, a forma de falar, a forma de expressão, de se sensibilizar, passar uma emoção para os jurados. Aí falou isso teatro. Não, não é teatro. Essa é a essência do Tribunal do Júri. E se você não for competente, não conhecer o direito, não conhecer a matéria que você está ali debatendo, você passa vergonha na presença de grandes promotores. Eu tive a graça e a honra de, em 1990, quando eu fiz meu primeiro plenário de júri, debater nada mais, nada menos com Mário de Magalhães Papaterra Limonge, o ícone do Ministério Público, na minha opinião. E tive também a graça de debater com a rainha do Tribunal do Júri e do Ministério Público, que é a grande promotora, hoje procuradora de Justiça, a doutora Sandra Jardim. Então, doutor, vários promotores que eu trabalhei, doutor Saulo, né, o doutor Bonfim, promotores que realmente eu aprendi muito com eles, doutor Guerra Armedi, foram muitos em 30 anos que eu tive a graça de debater. Todavia, porém, contudo, também me deparei com alguns que não valiam nada por estar ali no plenário do júri. Esses são os momentos que muitas vezes eu discuto, eu tenho problemas no tribunal do júri. Só para dizer, só para enfatizar essa questão que você fala assim, não valeu nada, forma de falar, né, pela sua expressão espontânea, é na questão de, por exemplo, atuar de uma forma desrespeitosa ou, por exemplo, interrompendo várias vezes o profissional, não deixando argumentar, ou se valendo de situações diversas para... Em hipótese alguma, o advogado ou o promotor que atrapalha a fala da parte, né, da parte contrária, ele tá se tornando antipático para com os jurados. Você faz os apartes no momento correto. Até hoje, em 30 anos, eu nunca comecei uma confusão no plenário do júri. Infelizmente, alguns membros do Ministério Público tecem comentários a meu respeito, dizendo que o Vendramini arruma encrenca, que o Vendramini é isso e aquilo no Tribunal do Júri, em hipótese alguma. Eu sempre rebati as ofensas que eu sofri. Só que a corda sempre estoura do lado mais fraco, que é o advogado, né? Tanto que hoje, todos os plenários do júri que eu participo, Leopoldo, eu estou levando gravador, eu gravo tudo, porque no final a culpa sempre é do advogado. Eu nunca afrontei um promotor, uma promotora, nunca na minha vida. Eu sou afrontado por eles, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu estou convencendo os jurados, eu estou fazendo o meu trabalho, e eles começam a me apartear, começam a gritar paralelamente para atrapalhar o meu serviço. Mas, Vendramini, essa questão, por exemplo, você tem muitos problemas no Tribunal do Júri, você falou, sair em vez de fato... Como assim? Quer dizer, não pode brigar dentro de um tribunal do júri? Veja bem, pode. Não chegou a sair pancadaria, mas se os policiais não separam a situação ali com o promotor, realmente ia acontecer. E ficou uma situação difícil, quer dizer, o advogado vai embora, nós tivemos aqui já perde o júri, nós tivemos aqui no terceiro tribunal do júri o promotor de justiça que levantou e deu porrada no advogado. Pô, isso está gravado, está na internet, é só entrar no Google e colocar promotor agride advogado no tribunal do júri. O promotor levantou e falou e socou o advogado. Entendeu? Agora, eu sou um tipo de um camarada que eu não vou tomar soco e ficar quieto. Então, o que aconteceu comigo até hoje foi isso. Não cheguei à pancadaria, mas nós chegamos a nos encontrar de perto. Eu, com o representante do Ministério Público, tive esse problema já. Entendeu? Os PMs apartaram. Agora, mas eu não comecei absolutamente nada. É que eu os enfrento da forma jurídica ou da forma que eles bem entenderem. Agora sim, vamos colocar assim, para quem está nos assistindo, por exemplo, pensando naquele acadêmico, Vendramini, aquele acadêmico que quer ser um advogado para atuar no Tribunal do Júri. É claro que assim, é preciso aqui que seja colocado de uma maneira, uma orientação, vai. É claro que... esse acadêmico, quando ele enfrentar o tribunal do júri, qual que é o exemplo para ele? Aquele profissional que quer ser advogado e atuar no tribunal do júri. É claro que ele não tem que entrar nas vias de fato. Agora, qual o recado para ele? Aí vai de cada advogado. Quando eu comecei a trabalhar com o Dr. José Parada Neto, isso no começo dos anos 90, o tribunal do júri, ele era algo pomposo, ele era suntuoso, aonde advogados e promotores não se xingavam, não se agrediam verbalmente, debatiam o direito.
Era doutor José Parada Neto, doutor Carvalho Pinto, tantos excelentes advogados e excelentes promotores, como eu já citei alguns aqui. Não havia encrenca, não havia xingamentos, eram debates jurídicos, simplesmente isso. Aí depois de um tempo, né, de uns 20 e poucos anos para cá, mudou-se muitas situações dentro do Tribunal do Júri. Vieram levas do Ministério Público, promotores e promotoras novas, e eu trabalhava com Parada nessa época, e eu fazia muito júri na Penha, quando eu era na Penha, o Parada nem queria mais fazer júri na Penha, porque lá tinha fama de câmara de gás, porque ninguém conseguia absorver ninguém ali dentro. Era realmente uma covardia muito grande contra os profissionais do direito, né? Jurado, conluiado, Olha, era um negócio terrível. E eu imitava o meu professor. Eu imitava o Parada Neto, eu ia para o plenário do júri, eu dava uma aula de direito, não tinha discussão, um advogado muito fino, vamos dizer que eu era na época, né? Eu estou meio gordinho, né? Mas era um advogado fino, muito educado, polido, eu não destratava a parte, nós debatíamos o direito. Quando eu comecei a ser atacado, eu não ganhava mais júri, porque alguns representantes do Ministério Público não deixavam eu falar, gritavam comigo, me xingavam, e eu, para manter aquele posicionamento de um advogado ilibado, de um advogado educado, eu não respondia ao Ministério Público. E os jurados condenavam. Cheguei no escritório um dia, falei com o Parada Neto, falei, doutor Parada, o negócio é o seguinte, eu estou fazendo júri, os promotores estão me agredindo verbalmente, eu estou quieto, eu não respondo e estou perdendo o júri, que eram os júris do Parada que ele pedia para mim fazer. Aí ele falou, Celso, e agora? Eu falei, olha, eu vou mudar meu estilo de júri, eu vou começar a partir para cima. Eu tinha 30 e poucos anos na época, novão, bom de briga que só uma coisa. Não, aí eu falei, vou mudar a situação, porque eu era muito agredido verbalmente. Aí eu comecei a fazer o júri da forma que aqueles representantes do Ministério Público, na época, estavam fazendo comigo. Começavam a gritar comigo, eu gritava com eles. Falavam palavras de baixo nível, eu falava também. Eu ia para cima, enfim. Aí eu comecei a ganhar júri. Porque os jurados começaram a perceber, né, que o lado de lá também erra. Que o lado de lá também não está sempre coberto de razões. Agora, né? o profissional já chega numa situação de desigualdade, né, Virgílio? Totalmente. Já chega que o juiz ele senta numa situação, muitas vezes, maior que eu digo, mais alta, dentro do plenário, o promotor também fica lá em cima e o advogado fica lá com o seu cliente. Numa situação, quer dizer, o jurado ele já vê essa situação. Ele já chega, na verdade, o advogado ele já chega no júri com 2-1. Com 2-1, coisa nenhuma. Com 10-1? Chega com 10-0. O advogado chega com o cliente dele preso, algemado, né? Infelizmente, juízes e promotores trabalham juntos, gente. Eu não preciso falar mais nada, né? Eu já tive problemas sérios de juízes tendenciosos ficarem ao lado do Ministério Público. Além de eu ter que defender o meu cliente, ter que enfrentar um promotor excelente, eu tenho que enfrentar um juiz tendencioso. Isso eu já cansei de pegar no Tribunal do Júri, já tive problemas sérios. Já abandonei vários plenários do júri, fui multado, no caso Carandiru, em 50 mil reais, porque abandonei o plenário, né? Falei lá a tendenciosidade do juiz, que levou à condenação. Mas e a multa? Teve que pagar a multa? Não, a luta está recorrendo. Está lá em Brasília. O procurador já foi a meu favor. Vamos ver o ministro agora, né? Então, não que a gente queira chegar a esse ponto, mas nós temos que rebater o que vem. Quer dizer, eles mandam, eles entendem tudo. O que falta para nós advogados, me perdoe até falar dessa forma, é uma retaguarda. Porque nós ficamos sozinhos no Tribunal do Júri. Eu estava falando naquela hora que eu tive um problema no 2º Tribunal ano passado com uma promotora de justiça lá, né, que se declarou lésbica, se declarou homossexual no final do julgamento, eu não sabia disso, né, e eu fiz um júri ali, e na tréplica eu comecei a falar sobre tudo, porque nós advogados temos a liberdade de expressão, nós podemos falar, comentar vários assuntos, política, podemos falar de futebol, de novela, nós podemos falar de tudo. E eu tenho uma forma de trabalho que eu quero me mostrar para os jurados saber quem sou eu. E eu comecei a falar sobre vários assuntos e entrei no caso LGBT. Mas eu disse ali, está tudo gravado, eu inclusive contratei perito para transcrever tudo, são 9 horas de julgamento gravados e transcritos, né? Que eu disse que eu não era contra a sociedade, explicando isso para os jurados. Que eu não era contra homossexual, muito pelo contrário. Se meus filhos hoje te falassem que são homossexuais, eu os aceitaria normalmente. Aliás, vivemos uma situação aceitaria normalmente. O que eu disse naquele julgamento foi que a criança, quando nasce, se é masculino, veste azul.
Se é feminina, veste cor-de-rosa. Depois, quando eles crescem, se o menino quiser vestir rosa, não tem problema. Se a menina quiser vestir azul, também não tem problema. Falei tudo sobre isso, né? Falei sobre o Putin, falei que lá na Rússia não existe passeata gay, e tanto o pessoal ligado à esquerda adora a Rússia, né? E o pessoal não só falei do Che Guevara, que muitos homossexuais, as pessoas adoram o Che Guevara, um homem que assassinava esse tipo de pessoa, né? Inclusive negros e tudo mais. Falei de Cuba, falei do presidente Bolsonaro, dizendo que ele é um poeta de boca fechada, né? Eu gosto muito do Bolsonaro, eu espero que ele resolva esse país, mas tem que comedir as palavras. Falei do Lula. Falei que eu votei no Lula 2 vezes, votei na Dilma também, depois eu me arrependi, estou tentando mudar o Brasil. Então eu estou mostrando para os jurados quem sou eu, para ver se eu me identifico com os jurados, né? Então nessa parte de LGBT... Isso é uma técnica. Não é uma técnica, isso é uma forma... É uma forma minha de ser. E eu comecei a dizer para os jurados o quê? Mas você quer se identificar com ele? Eu quero me identificar com os jurados. Você vai olhando os jurados, você vai vendo quem está se coadunando com você. Eu estou me expondo, estou mostrando para os jurados quem sou eu. Aí eu disse aos jurados que da questão LGBT, né? O que eu era contra foi uma passeata que aconteceu na Avenida Paulista, aonde muitas mulheres enfiavam o crucifixo na vagina. E os homens no ânus. Eu disse que eu era contra isso, que isso não era movimento LGBT. E, né, a promotora, depois que terminou o julgamento, que eu absolvi os 2 policiais militares, ela já havia perdido um outro júri comigo anterior, de 2 policiais militares ligadas ao mesmo caso. Eu acho que ela ficou triste por ter perdido o júri. Aí quando fomos para o plenário, a juíza ia prolatar a sentença absolutória, ela pediu a palavra, e ironicamente agradeceu as minhas palavras, me chamando de retrógrado, de homofóbico, enfim, me taxou de homofóbico. Aí eu pedi a palavra e disse, olha, em momento algum ataquei a pessoa da promotora e nem a comunidade LGBT, nem sabia que a senhora era homossexual, porque ela se declarou ali em plenário, no 2º Tribunal do Júri. Aí depois de alguns dias, essa senhora promotora vai à Rede Globo de televisão, no SPTV, né, e dá uma reportagem lá dizendo que eu sou homofóbico. Aí eu tentei falar com o presidente da ordem, infelizmente, tudo bem, está tudo quieto, não tem problema nenhum. Eu estou aqui me virando sozinho com o meu escritório, nós somos em 15 advogados no meu escritório. Então agora o que eu fiz, Leopoldo? Eu transcrevi, através de perito, as 9 horas de julgamento. Eu tenho as 9 horas de gravação em mídia. Eu tenho testemunhas que foram ouvidas em cartório. Agora nós vamos começar a tomar as providências necessárias sobre tudo isso que aconteceu, tentando denegrir não só a minha imagem, mas tentando calar o advogado no tribunal do júri. E advogados, não se calem, não tenham medo, sejam advogados e advogadas. Então, passa a mão no seu terno, na sua saia, aí vai ser outra coisa, não venha ser advogado. Nós não podemos ter medo. Agora nós vamos começar a tomar todas as providências cabíveis contra quem de direito, inclusive contra a mídia, contra vários jornais que colocaram lá que eu era homofóbico. Eu fui ameaçado na rede social por algumas pessoas homossexuais. Eu fui ameaçado, isso a promotora conseguiu. Agora por quê? Porque eu venho tendo êxito no meu trabalho no Tribunal do Júri, porque eu enfrento alguns maus e más promotoras e promotores do Tribunal do Júri, porque eu falo a verdade no Tribunal do Júri. O povo, o jurado tem que saber o que é o Poder Judiciário nas coisas que não prestam, porque o Poder Judiciário, na sua maioria, são pessoas boas. São pessoas boas, pessoas honestas, profissionais, competentíssimas. Você acha que o cidadão mas tem aqueles que não são. Agora vem cá, você acha que o cidadão já chega numa situação de diferenciação dentro do tribunal? Total. Porque assim, quando ele chega na entrada do fórum, ele já é revistado, inclusive eu acompanhei nas redes sociais, um grande advogado. No 2º Tribunal do Júri, a juíza que presidiu esse julgamento que eu acabei de falar, é uma japonesa, ela esqueci o nome dela. Eu pedi para que os réus, os 2 policiais, colocassem uma roupa comum. Uma roupa comum. Foi proibido. Em contrapartida, uns meses antes lá, teve julgamento no pessoal do PCC, que foi concedido eles colocarem roupa normal. Os meus policiais não foi concedido. O advogado, quando ele chega na porta do fórum, ele tem que ser revistado. Inclusive, tem um advogado bem conhecido no Tribunal do Júri que há alguns dias ele estampou nas redes sociais ali um vídeo onde ele abria a pasta. Doutor Quaresma, um abraço aí, doutor Quaresma, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí em Minas Gerais. E ele demonstrava ali que estava sendo revistado. O advogado não concorda ser revistado no tribunal e percebe-se que em alguns lugares o advogado ele é revistado e o funcionário não é revistado, é só o advogado. Quer dizer, tem que revistar, se não me engano, pela decisão
pela decisão emanada eu sou favorável, Tribunal. eu sou favorável à revista. Sou plenamente favorável. Eu acho que o advogado tem que ser realmente revistado. Mas desde que todos sejam revistados. Agora você está na Barra Funda, o funcionário passa lá, ele pode estar com uma bomba, com um revólver na cintura, ninguém para o funcionário, porque tem o crachá. Eu só estou falando isso no primeiro tribunal do júri. No momento que estourar uma bomba lá dentro, que um funcionário desgostoso com o Poder Judiciário tiver macumunado com o crime organizado, aí vão chorar as pitangas. Porque ou revista todo mundo, ou não revista ninguém. Pô, eu entendo de segurança pública porque fui policial militar durante muitos anos. Você atuou como policial? Eu fui da rota há muitos anos, né? Então eu conheço, sei de segurança pública. Você advoga hoje para, na verdade, o interesse aqui não é nem falar sobre a profissão, quer dizer, a atuação pessoal do profissional, mas só para entender, hoje você, quando realiza, em sua maioria, os tribunais do júri, você atua mais para policiais militares, é isso? 99,99% dos meus clientes são pessoas ligadas à área de segurança pública. E como que é trabalhar e atuar para um profissional da segurança pública? Será que não é mais fácil? Porque o cidadão que está sentado lá, ele fica olhando aquela situação, ele fica imaginando ali, quer dizer, o bandido e o policial que matou. Mas o policial matou alguém que, de certa forma, trouxe um descrédito para a sociedade. Veja bem, quando não há dúvidas da forma que o policial agiu, ele não vai nem a júri. Sim, entendi. Ele não vai nem a júri. Se ele está a júri lá, porque existem dúvidas. Então você tem que saber fazer o seu trabalho. Agora para mim é uma glória. É uma glória. Mas eu não só defendo policiais civis, militares, guardas metropolitanos, ou pessoal ligado à área de segurança pública no Tribunal do Júri. Eu defendo pessoas que me procuram, dependendo da situação. Dependendo da situação, né? Já fiz muitos crimes passionais, né? Marido contra mulher, marido contra mulher e vice-versa. E não são policiais, né? São pessoas comuns do povo. Agora, você acha que o Tribunal do Júri hoje ele está realmente democrático? Não. Por quê? Ele não está democrático porque não querem deixar o advogado exercer a sua profissão de uma forma livre e espontânea no Tribunal do Júri. Juízes e promotores estão, não digo todos, mas alguns, estão desrespeitando a Constituição Federal, porque eu sou isento do crime, principalmente de injúria dentro do Tribunal do Júri. Nós temos a nossa imunidade ali no Tribunal do Júri. Sim, porque está na atuação profissional. A não ser que eu vá lá, dê um soco no promotor, ou xingue ele diretamente, aí eu estou cometendo crime. Mas eu posso falar determinadas situações. A Constituição me dá isso. Essa é a essência da advocacia. Essa é a essência do Tribunal do Júri. Antigamente, quando não existiam advogados, nem promotores, nem nada, né, as defesas eram feitas todas oralmente, isso na Grécia, em Roma Antiga. Então essa é a essência da advocacia, é a oratória, e a Constituição me dá esse direito, e eu digo àqueles maus profissionais, juízes, juízas, promotores e promotoras, não tenho medo de ninguém, eu vou continuar exercendo a minha profissão, dentro da legalidade, dentro da Constituição Federal. Ninguém vai me calar, porque em primeiro lugar eu amo a advocacia, eu amo ser advogado, e eu fico com pena do pessoal da nossa classe da advocacia, porque não tem uma estrutura, não tem um resguardo por trás para poder agir quando necessário. Mas enquanto eu puder, ninguém cala essa voz aqui. Eu já pedi a Deus, Leopoldo, que eu morra no Tribunal do Júri. A maior glória para mim será o dia que eu estiver fazendo um Tribunal do Júri, puf, cai duro ali. Para mim vai ser a glória, porque o Tribunal do Júri que me deu tudo na minha vida, com honestidade, com dignidade, com competência. O Tribunal do Júri é a paixão da minha vida. Então ninguém vai me calar no Tribunal do Júri, eu não tenho medo. Enquanto eu estiver dentro da lei, eu estiver com a verdade, eu estiver baseado na Constituição Federal, não queiram me calar, porque vocês vão ouvir tudo que vocês precisam ouvir no Tribunal do Júri, seja juiz, juíza, promotor ou promotora. Se pisar na bola, fizer coisa errada, vai ouvir no Tribunal do Júri, porque eu estou conversando ali com 7 juízes. Com 7 juízes que são jurados. E eles têm a obrigação de saber, muitas vezes, o que acontece dentro de um processo criminal. Você falou do conselho de sentenças, até explicando para o telespectador, quem decide no Tribunal do Júri não é o juiz ali. Claro, o juiz aí trazer a sentença no momento oportuno, mas na verdade quem vai condenar ou não é o conselho de sentença. O conselho de sentença são 25 pessoas do povo, né, que são escolhidas lá pelo TRE, enfim. Quando são escolhidas, você observa o que cada um faz? Você observa naquela listinha? A única coisa que vem para nós, aqui não é júri americano, né? Que lá, os Estados Unidos, nós temos que copiar o que é bom lá. O júri de lá é democrático, né? O advogado, ou o promotor, ou o advogado que acusa, ele tem acesso à vida do jurado, ele sabe o que o jurado faz. Mas a profissão é que tem. Ele vai investigar o jurado. A única coisa que eu tenho do jurado é o nome dele e a profissão. Só.
Ah, professor do quê? Né? Ah, eu sou estudante de quê? Não vem nada disso para nós. Então, os 25 jurados são sorteados 7 no plenário do júri, onde o advogado, o promotor pode recusar até 3, né? E o advogado também, injustificadamente. Então, você tem que ir no olhômetro. Às vezes o camarada levanta assim, você olha para a cara do camarada, eu não gostei muito desse cara. Não, recusa o jurado. Até quantas recusas? Até 3. Injustificada, né? Você tem que ter um sexto sentido, dependendo daquilo que você está defendendo. De repente, levanta aquele juradão, ou aquela jurada meia, né? Você fala, esse cara não vai ser bom, essa mulher não vai ser legal pro meu conselho. E se ele está com sono, hein? Porque é normal, às vezes o advogado ou o promotor está falando, ele está dormindo ali. O que você faz, hein? Em primeiro lugar, se dormir, anula o julgamento. Né? Como você fala alto, é difícil dormir? Ninguém nunca dormiu num plenário de júri meu, né? Até porque nós diversificamos muito a defesa, né? Nós cantamos, né? Contamos algumas histórias, contamos coisas relacionadas ao processo, mas que chamam a atenção do jurado. Então, o júri, que nem você falou, não é um teatro, mas é um palco aonde cada um tem que fazer valer a sua convicção e a sua forma de expressão. Então, às vezes não é cantar por cantar. Dentro da sua defesa, você espontaneamente esboça uma reação. Ou você se emociona e acaba chorando junto com o jurado. Você gosta de andar no plenário? Andar, depende muito. Eu que não falei para você, eu falo 2h30 no plenário do júri, quando é mais de um réu. Você fala sentado? Não, eu não consigo. E se você me perguntar o que eu falei nessas 2h30, eu não lembro. Eu não lembro. A única coisa que eu consigo me recordar é quando eu leio o processo. Mas eu vou ler uma prova, né? Uma prova que uma testemunha está contando uma coisa aqui, mente aqui, depois conta outra ali. Eu lembro. Mas quando eu começo a falar instintivamente, sem ter o processo, começo a falar de improviso, eu não me recordo. Terminou o julgamento, eu não me recordo o que eu falei. Agora, para ir a júri, não me precisa ter prova, parece que Deus... É que nem eu falo, Leopoldo, eu queria dizer aí, você falou das pessoas novas que estão chegando na advocacia, né? Eu quero dizer uma coisa para todo mundo. Eu não tenho uma profissão. Eu tenho uma missão. Essa missão minha, ela é muito grande, muito forte. Não só para as pessoas que eu defendo, não. Para você, advogado, e para você, advogada. Porque eu estando ali, eu estou defendendo os nossos direitos, viu? A minha carreira não é uma profissão, é uma missão. Não é fácil ser advogado. Você me falou, eu só sou advogado por causa do Tribunal do Júri. Porque se fosse para mim trabalhar só em instrução, numa vara criminal comum, eu estou fora. Se eu criar caso ali, o meu cliente é condenado, dependendo da situação. Como é que eu vou enfrentar um promotor ali numa instrução de um processo de furto, de roubo, de Agora vem cá, no Tribunal do Júri, para um cidadão hoje, só para quem está em casa entender, se for para ir a júri, não precisa ter provas, só elementos de prova. Se alguém chegar lá e falar, eu vi, foi ele que matou, ele vai a júri, não vai, Vendramin? O judiciário inventou vai ou não vai? O judiciário inventou um tal aí de indúbio pro societate, né? A dúvida em favor da sociedade. Isso não existe no meio jurídico, nunca existiu, tá? Inventaram isso aí para na sentença de pronúncia o juiz mandar o réu a júri. Havendo indícios de autoria, né? Agora impera o indúbio pró sociedade, o réu vai a júri, e lá no júri o indúbio pro réu. Não! O indúbio pro réu é sempre, inclusive, numa sentença de pronúncia. Então inventaram o negócio de indúbio pro sociedade, que não existe no meio jurídico isso. Não existe, inventaram, mas né? não precisa ter prova. Inventaram. Não tem prova. Não, veja bem. Só para falar que viu. Falar que viu. Se uma testemunha, por exemplo, vai a júri, não vai? Quer dizer, no Brasil, se o cidadão, por exemplo, não matou, mas se, por exemplo, de uma forma, claro, isso não é legal, mas se alguém de forma ilegal, de uma forma criminosa, eu diria, disser que alguém matou e ele não matou, esse cidadão vai a júri. Quer pôr um cara na cadeia fácil? É dizer que viu. Se tiver um corpo lá estendido, cheio de buraco, de bala ou de faca, pega uns 3, 4 pessoas, vai na delegacia e fala, eu vi fulano matando. O delegado já vai pedir a prisão temporária do indivíduo, o promotor vai concordar e vai ser decretada. E vai ficar preso. Aí, depois, mesmo que não se prove, que as testemunhas sumam depois, não apareçam no judiciário para comprovar o que falaram, né? O camarada continua preso ainda. Aí, porque o Tribunal do Júri... E se não comparecer para dizer o que disse ou não for encontrada, mesmo o Tribunal do Júri, se sumir, vai ser condenada porque... Não, condenado não, vai ser pronunciado. Vai ser usado isso como prova, elemento de prova. Por exemplo, as testemunhas vão no inquérito policial, acusam o cidadão.
Depois some. depois não comparece no judiciário para comprovar. Aquilo vai condenar. Na vara criminal comum, em processo de roubo, furto, tráfico e tal, isso aí o juiz ele acaba absolvendo, porque as provas não foram corroboradas na instrução criminal. No tribunal do júri é diferente. No tribunal do júri, sabe o que o promotor alega? Ele fala que as testemunhas não compareceram para depor, porque ficaram com medo. É brincadeira. Aí o juiz, baseado no inquérito policial, que é um erro muito grande, porque não foi comprovado na instrução criminal, pronuncia o cara e manda a júri. E o cara é preso. É por isso que eu digo, gente, o povo é inteligente. Existe uma corrente muito forte no Poder Judiciário querendo acabar com o Tribunal do Júri, porque dizem que o povo não sabe julgar porque não é formado em direito. Aqui que não sabe julgar, ó. Sabe julgar e sabe julgar muito bem. Porque esses casos chegam no Tribunal do Júri, Leopoldo, o jurado absolve. Mas nós explicamos ao jurado que a testemunha não foi lá para corroborar o que falou no inquérito policial. E o promotor está dizendo que não foi porque estava com medo de ser morto. Isso não cola lá no Tribunal do Júri. Mas o jurado já chega com aquela sensação assim, onde tem fumaça tem fogo. Hoje o jurado, ele é muito relativo isso. Depende da forma do que está sendo julgado. Porque nós temos o grande vilão de tudo nesse planeta aqui. Chama-se imprensa. A imprensa é o grande vilão. Eu estou cansado de defender policiais, pessoas, né, em que a imprensa desossa o camarada. Eles mentem. Eu tive um caso famoso aqui em São Paulo, que passou muito na Rede Globo, o caso do pedreiro, do 37 Batalhão de Polícia lá, que era o Tenente Chen e outros policiais, né, ficaram presos. E o Tribunal do Júri absolveu depois, né? Todos eles. E a imprensa estava todinha lá no plenário do júri. Eu falei, é um bando de urubu. Para o pessoal da Rede Globo, eu falei, vocês editaram a mídia. Hoje, aqui no plenário do júri, Leopoldo, eu vou mostrar a mídia completa. A mídia foi editada pela Rede Globo, entendeu? Então, o que acontece? Eu mostrei a mídia inteira. E tudo aquilo que pesava contra os réus caiu por água abaixo, por terra abaixo. Por quê? Porque foi editado na imprensa isso. Eles querem fazer ibope. Aí é um tal de falar mal de polícia, viu? Nós precisamos da polícia, seja militar ou civil. Veja no Ceará o que aconteceu sem a polícia, né? Eles são tão menosprezados, cara. O policial ele fica entre a cruz e a espada. Veja hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu estive vendo lá o pessoal do 3º Batalhão de Choque obrigado a reagir de uma forma violenta contra as pessoas que queriam entrar na Assembleia hoje de manhã lá para ter um julgamento. Xingando os policiais de filho disso, filho daquilo. O coitado do PM não tem culpa. Se ele deixar o pessoal entrar lá dentro, ele é punido. Então ele é obrigado a agir. O policial não é um robô, ele é um autômato, ele tem que cumprir ordens. Então, gente, não vamos discriminar tanto os policiais militares, ou os policiais civis, ou os guardas metropolitanos. Aqueles que errarem, que se tiver assintosamente o erro demonstrado, que sejam punidos. Agora vem cá, Vendramini, por exemplo, se você sabe que o profissional realmente cometeu o delito, você vai fazer a defesa dele de uma forma imparcial e não importa. Veja bem, eu deixando bem claro. Não. Essa é a atividade do profissional. Eu tenho uma convicção comigo, que eu trago isso desde quando eu trabalhava com Parada Neto. Eu tenho que acreditar no que o meu cliente está dizendo para mim. Às vezes, eu nem ouço o meu cliente, quando eu pego um caso já em andamento. Eu vou pelas provas do processo. Não me interessa, muitas das vezes, o que aconteceu. Eu vou pelo que está escrito. E aquilo que está escrito é o que me convence. A testemunha influencia, não influencia? Em plenário, por exemplo. Testemunha em plenário é uma faca de 2 gumes. Filho em relação à mãe em relação a filho. Eu já fico olhando uma situação daquela lá, o advogado perde o júri. Eu estava até te comentando que eu fiz um júri de um policial militar que matou a esposa, né? E eu falei para ele, você vai ser condenado. Simplesmente o filho dele foi em plenário dizendo o que ele fez. Não tem defesa. Mas acho que nem um advogado consegue defender uma pessoa dessa, né? Mas ali, inclusive, nesse julgamento, ele foi condenado, mas eu consegui um privilégio. Eram 2 qualificadoras, ele pegou 8 anos de prisão. Vem cá, nas decisões do Tribunal do Júri, por exemplo. São Paulo, das decisões dos plenários em geral. Nos plenários em geral, não, das varas criminais em geral. Você tem visto decisões com pena muito alta? Decisões com penas altíssimas. Você está visualizando bom senso na aplicação da pena? Eu vou falar na área que eu trabalho, né? Na área do Tribunal do Júri.
Eu tenho visto as penas dentro de uma normalidade, realmente os juízes têm aplicado a pena dentro da normalidade. Eu não vi assim, juízes exacerbar penas, pelo menos nos processos que eu trabalhei. Eu percebo que eles estão realmente aplicando a pena dentro daquilo que determina a lei. O cidadão que está em casa e questiona se alguém matar alguém hoje, a pena vem de quanto, hein? Lógico que o Código Penal dá um mínimo ali. Mas o que você tem visto? O homicídio simples vai de 6 a 20 anos, né? O qualificado de 20 a 30. Né? E o que eu entendo, para haver uma punição realmente, né? Porque às vezes o camarada pega uma pena, cumpre um pouco, vai embora, esse tipo de coisa, né? Eu sou favorável que não tivesse progressão de regime. Você é contra a progressão? Contra a progressão Esse ideal de colocar o cidadão de volta para a sociedade. Olha, você pega... Se alguém errou, não tem direito de voltar? Quem é aqui? Você pega essas duas mulheres aí que mataram o pai, a mãe e o filho e o irmão de 15 anos. Eu sou a favor da pena de morte. Só porque eu sou advogado, eu não posso ser a favor da pena de morte? Quem pensa assim é porque não foi a família dele. Essas duas mulheres contrataram os primos da outra, que era a mulher daquela outra, e mataram, gente, o pai, a mãe e o filho de 15 anos. Agora... Eu não me presto para fazer defesa desse povo. Eu não me presto. Agora vem eu sou a favor da pena de morte. Mas e se o policial, por exemplo, matou várias pessoas? Ele matou várias pessoas e é um policial. Mas matou porque quis matar. Se ele matou porque não matou. foi no exercício da profissão. Se ele matou, foi... pena de morte dele também. Não, eu sou a favor da pena de morte. Você não tem que ser imparcial como advogado? A pena de morte, ela é uma sentença. Sempre você pega um policial, né? Aquele camarada, o crocodilão mesmo aí, né? O que é crocodilão? Matador, que fica matando as pessoas, que não tem respeito pela vida humana, entendeu? Ele para mim é um bandido. Ele é um bandido. Eu não defendo bandido. Policial bandido eu não defendo. Todos os processos que eu entrei foram policiais em serviço, que na atuação do seu serviço trocaram um tiro com bandidos e mataram os bandidos. Mas vamos deixar bem claro no ar, isso é uma posição sua, porque o advogado, e até como orientação para quem quer ser um advogado e atuar no tribunal do júri, não importa, ele atua de uma forma totalmente imparcial, ele não tem que, por exemplo, você diferenciar porque você quer. Mas, por exemplo, mas eu não vou atuar porque ele matou e matou de forma dolosa. Não, isso vai de cada um. Eu deixo de ganhar dinheiro muitas vezes, porque tem casos que eu não aceito. Uma vez um policial matou o sogro, a sogra, a mulher, o irmão, né? E a família desse policial que foi preso veio me procurar no escritório. Eu falei, não vou defender. É a figura do advogado do diabo? Vai contra... Não é não. É assim que se fala. Vai contra os meus princípios, mas eu bato palma para o advogado que defende. O advogado tem que defender mesmo. Tem que ir lá e defender esse camarada, porque todo mundo tem direito a um advogado. Agora, isso é um princípio básico meu. Por esse motivo que eu sou um cara duro até hoje. Eu estou com 65 anos de idade e não tenho aposentadoria e não posso aposentar. Então eu vou trabalhar até morrer. Porque eu deixei muito de ganhar dinheiro na minha vida. Falei não em muitos casos. Mas vejam bem, isso é um princípio básico meu, Celso Vendramini. Os advogados vão lá, ganhem seu dinheiro, defendam, façam o possível. Essa é a advocacia. Deixa um recado para o acadêmico, para aquele que ainda não é um profissional do direito, mas ele está te ouvindo, ele ouve a sua entrevista, ele observa a sua entrevista e se espelha em você. Tá. O acadêmico, está me ouvindo? A advocacia é o cão. É uma profissão injusta, é uma profissão difícil, é uma profissão em que nós lutamos contra tudo e contra todos. As autoridades do nosso país, não digo todas, mas muitas não respeitam as leis. E nós, advogados, temos que trabalhar dentro das leis. Você, acadêmico, quer começar, ou você recém-formado e quer advogar, é uma profissão mais linda do mundo, porque nós temos que vencer por nossa competência. Nós não dependemos de ninguém, mas é uma profissão sofrida. Se você for um advogado que quer manter o seu escritório, quer ter o seu escritório no começo de carreira, é muito difícil, porque pagar um escritório, pagar despesas não é fácil. Se você for trabalhar no escritório de algum advogado que vai te contratar, você não vai ganhar muito. Você vai trabalhar para aprender, como eu trabalhei com o Parada Neto. No Parada Neto eu não ganhava absolutamente nada por mês. Sabe por quê? O que aquele homem me ensinou, Leopoldo? O que eu aprendi com ele foi o suficiente para em 3 anos eu sair fora e levar minha vida sozinho. Mas eu passei por situações que eu não quero que nenhum advogado, nenhuma advogada passe.
Eu sou advogado hoje por causa da minha esposa que se faz presente aqui. E essa história eu conto muito no tribunal do júri, porque quando eu estava já com 3 anos de advocacia, eu com um filho em casa, 2 filhos pequenos, pagando aluguel da minha casa. O meu pai que colocava comida dentro da minha casa, meu pai que pagava o aluguel para mim, e eu todo de terninho, bonitinho, com pastinha na mão, ia pegar o ônibus para trabalhar. Mas voltava duro, sem nenhum P no bolso. Chegou um dia que eu cheguei em casa, minha esposa está aqui, eu joguei a mala em cima do sofá e falei para ela, parei a advocacia. Ela falou, por quê? Eu falei, por quê? Eu falei, eu vou voltar a fazer segurança pública, que é o que eu sei fazer, para que eu tenha um salário no final do mês. Ela falou, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, por quê? Olha para você, minha mulher com o sapato furado, com a calça rasgada, meus 2 filhos, meu pai que dava comida para comprar em casa, tá me entendendo? Aí essa mulher chegou para mim e falou assim, você não vai parar de advogar, você vai continuar a advocacia. Sabe o que minha mulher foi fazer, Leopoldo? Minha mulher, ela foi vender chocolate na porta da escola para sustentar minha casa. Então, por isso que eu não admito que ninguém avilte a advocacia. Eu não admito que ninguém ligado ao Poder Judiciário venha aviltar o advogado ou a advogada. Eu sofri. Se não fosse a minha esposa, se não fosse uma mulher, eu não seria advogado hoje. E minha finada mãe sempre dizia o seguinte, que o mundo só terá jeito o dia que ele for dominado pelas mulheres. Porque por nós homens está comprovado que nunca deu certo e não dará. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que é uma satisfação falar com você. Você traz essa espontaneidade, você traz aquilo que é do coração. Aliás, ficou emocionado aqui porque falou a verdade. Obrigado. E dizer aí aos nossos colegas advogados, né, que dá para advogar, dá para você começar assim, claro que dá, mas as adversidades são muitas, são muitas. Põe uma coisa na cabeça. Você é advogado, você está só. Simplesmente isso. Dependa só de você. Enfim, são as suas considerações, mas eu quero mais uma vez agradecer, dizer que está convidado a sempre retornar, usar esse espaço para levarmos uma comunicação sempre efetiva, sempre forte. Obrigado. E esse cumprimento aqui eu deixo como uma mensagem a todos os profissionais, que eu acho que a união é essencial, e dizer que você não está só. Você tem outros profissionais que com certeza você pode contar. Eu tenho certeza que se algum profissional precisar do Vendramini, o Vendramini com certeza será um profissional ali leal e que vai estender a mão. Da minha parte, estou pronto para, em condições de, estarei sempre pé e a ordem, né, para todos aqueles que nos procurarem. Um abraço a todos. Então, o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um fraternal abraço a todos vocês que assistem o programa e até a próxima semana.